Olá, pessoal! Esse é o primeiro vídeo da nossa série de resolução de questões para a segunda fase da OAB em Direito Penal. Como eu falei anteriormente no vídeo de introdução, eu vou ler para vocês o enunciado de uma questão de algum exame anterior, vou ler também o padrão de resposta e aí nós vamos trabalhar em cima desse padrão de resposta, tá ok? E a primeira questão, eu vou aqui dar uma coladinha, né, é a questão número 4 do 11º exame de ordem. Ela traz o seguinte enunciado: o Ministério Público ofereceu denúncia contra Lucile, imputando-lhe a prática de conduta descrita no artigo 155 caput do Código Penal, o crime de furto. Narrou a inicial acusatória que no dia 18 de outubro de 2012, Lucile subtraiu sem violência ou grave ameaça, e aí isso é o que constitui o tipo penal do furto, diferente da existência de violência física, grave ameaça ou outro tipo de violência que impossibilite a defesa da vítima, que seria o roubo, no artigo 157. Então, imputou-se a Lucile essa prática de subtração sem violência ou grave ameaça de um grande estabelecimento comercial no ramo de venda de alimentos, um supermercado, por exemplo, de 2 litros de leite e uma sacola de verduras, o que totalizou a quantia de R$10. Todas as exigências legais foram satisfeitas. Exigências aqui está se falando de exigências para o recebimento da denúncia. Essas exigências que estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. E aí, continua o enunciado. A denúncia foi recebida, foi oferecida suspensão condicional do processo e foi apresentada a resposta à acusação. Essa resposta é aquela que está prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal. O magistrado, entretanto, após convencer-se pelas razões invocadas na referida resposta à acusação, entende que o fato é atípico. E aí vêm as perguntas. Nesse caso, tendo como base apenas as informações contidas no enunciado, responda justificadamente aos itens a seguir. A. O que o magistrado deve fazer e, após indicar a solução, dê o correto fundamento legal. E B. Qual é o elemento ausente que justifica a alegada atipicidade? Primeiro, pessoal, repara aqui no enunciado que se pede tendo apenas como base as informações contidas no enunciado para que você responda. Não invente informação, não tire informação da sua imaginação. Trabalhe com o que foi trazido no enunciado. Também reparem que é para você responder justificadamente. Então você vai trazer justificação doutrinária, jurisprudencial e legal, tá certo? Você não pode dizer sim ou não. Até porque na sua vida aí como advogado e depois então no cargo público, você não vai dizer sim ou não e nem espera um sim ou não, tá certo? Então bora lá para a primeira resposta. Segundo aqui o padrão de resposta da OAB. A. O juiz deve absolver sumariamente a ré, devendo fundamentar sua decisão no artigo 397, inciso 3º do Código de Processo Penal. Quando a gente fala, né, da ação penal, nesse caso, inclusive, seria uma ação penal de iniciativa pública, né, aqui eu tenho um crime contra o patrimônio, ou seja, vou ter uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, nós podemos ter algumas sentenças de absolvição. No final da fase instrutória, após os memoriais finais, nós podemos ter a sentença de absolução, ou absolvição, né, própria, ou a sentença de absolvição imprópria, que nesse caso eu tenho absolvição por inimputabilidade por doença mental e a absolvição ela vai trazer as medidas de segurança, por isso que imprópria. Só que no início
da ação penal, logo após a resposta escrita à acusação, eu posso ter a absolvição sumária, que está aí justamente no artigo 397. E aí a absolvição sumária tem algumas hipóteses, né? Vocês vejam aí que se utilizou a hipótese do inciso 3º. Mas quais são as hipóteses? Bora lá. Artigo 397 ou 317? Nossa, agora veio um branco desgraçado. É o 397 ou 317? Bora pro Google. O Google, pai dos burros aqui, ele vai dizer pra gente, minha gente, é super normal que vocês tenham branco. Eu vou consultar aqui porque o vídeo, né, ele tem um tempozinho aí para a gente gravar, para ele não ficar muito longo, mas o que é que você faz se você tivesse branco na hora? Até porque a OAB pontua corretamente o artigo, né, o uso correto. Você dá aquela respirada, tá certo? Você de repente vai para outra questão, que pode ser aí que esse artigo volte para você, tá certo? E isso é importante. É claro que há uma discussão, e antigamente a OAB ela zerava caso você não colocasse a fundamentação legal. Mas atualmente, inclusive por decisão judicial, se você tiver correta fundamentação doutrinária, ou até mesmo a legal, mas não lembre do número do artigo, não vai ser zerada a questão. Então, bora aqui, artigo 317... Não, 317 é de prisão domiciliar, então realmente o artigo 397. É importante, novamente, como falei, dar sempre essa pausazinha. E aí o 397, ele vai dizer o seguinte, eu vou ter caso de absolvição sumária, inciso 1º, na existente manifesta de excludente de ilicitude, ou seja, muito claro, é manifesto que é uma excludente de ilicitude como legítima defesa, como estado de necessidade, havendo existente manifesta causa excludente de culpabilidade do agente, menos inimputabilidade, porque eu preciso de toda ação penal para que haja, né, a absolvição imprópria. Inciso 3º, que é o caso de atipicidade, que o fato narrado evidentemente não constitui o crime, e o inciso 4º, que é na extinção de punibilidade, como morte do agente, como prescrição, e por aí vai, esses excludentes, essas extinções de punibilidade, perdão, que estão lá no artigo 107 do Código Penal. Então nós temos uma absolvição sumária por evidente situação em que não há constituição de crime, em que, na verdade, há uma atipicidade do fato narrado. Tranquilo? E aí vamos para a letra B. Né? Qual seria aí o elemento ausente que justifica a alegada atipicidade? Segundo o padrão de resposta da OAB, seria o seguinte: está ausente a tipicidade material. Isso porque, pela moderna doutrina, somente haverá tipicidade se, além da tipicidade formal, que é a subsunção do fato à norma, estiver presente também a tipicidade material, assim entendida como efetiva lesão relevante ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Basicamente é o seguinte: hoje, pela teoria da tipicidade conglobante do Raul Zaffaroni, nós temos o seguinte, e aí no material que vai ser disponível vai ter um gráficozinho, vai ter um desenho, né, que vocês vão ver bem direitinho. Tipicidade é o quê? Tipicidade formal, que é a adequação exata do texto da lei ao ato que foi praticado, mais tipicidade conglobante. E o que é essa tipicidade conglobante? Ela é reunião da anormalidade ou antijuridicidade ou ilicitude, mais tipicidade material. Essa tipicidade material, como o próprio padrão da resposta que diz que é uma real ofensa ou uma real ameaça de ofensa ao bem jurídico. No caso do furto, o bem jurídico tutelado é o patrimônio da vítima.
e não havendo real ofensa a esse patrimônio, vejam, furto de R$ 10 para um supermercado, nós temos a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. Assim você não tem tipicidade material, assim você não tem tipicidade, está ausente o primeiro elemento do crime. Né? Lembrem que o crime tem 3 elementos: tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Como eu não tenho tipicidade, eu não tenho crime, aí eu tenho realmente absolvição sumária, artigo 397, inciso 3º. Tranquilo? Até a próxima!